Sejam bem-vindos ao mais um dia a dia do Agroconsultor. E hoje aqui nós estamos no plantio, final de setembro, início dos plantios aqui na região. A plantadeira acabou de parar ali porque estava embuchado ali uma das linhas. Faz parte, né, pessoal? Então, bora lá para mais um dia a dia do Agroconsultor. Vamos acompanhar esse plantio aí. Pessoal, essa plantadeira aqui, ela tem sensor de semente, tá? Então você consegue ver ali certinho quantas sementes estão caindo por metro linear. Nesse caso dessa cultivar, nós estamos largando aqui pouco mais de 15 sementes por metro. Isso daí dá uma quantia aí de mais de 350 mil sementes por hectare, tá? Isso daí é uma população já grande, tá? Por quê? Porque esse material aqui ele é mais vareta, ou seja, ele concentra mais as vagens na haste principal. E ele precisa dessa recomendação. E é um material que é plantado aqui na região um pouco mais no cedo. É um material mais precoce, é plantado relativamente no seco, ele suporta o plantio um pouco mais no cedo, porque ele cresce um pouco mais. Então ele tem uma característica interessante para a nossa região aqui. E qual que é o problema do produtor rural em várias regiões? Plantou muito no cedo, tem que plantar um material mais tardio para crescer mais e compensar esse plantio no cedo no sul do país. Mas não é o caso aqui. Aqui nós temos um material aqui, alguns materiais que crescem bem e que são mais precoces. É o caso do que está indo nessa área aqui. A parte de adubação aqui foi feito com um adubo NPK no grão, tá? Ele, na verdade, ele não é uma matéria-prima, ele não é um MAP, por exemplo, um 115200, não é um super triplo, não, ele é um NPK no grão, que foi escolhido aqui, né, e até na parte comercial estava interessante, que é um 4288, tá? Então ele é uma mistura de matérias-primas, tem super simples, tem super triplo, tem MAP na formulação, tem cloreto, e ele dá essa formulação aí no final das contas. Ele foi bem interessante de usar aqui para esse produtor rural por conta realmente da competitividade em relação, por exemplo, a um 43010. Então você que está no comercial aí, toma cuidado com esses detalhes. O produtor rural muitas vezes ele cota um MAP, ele cota 3010, mas muitas vezes ele cota, mas ele não está vendo uma oportunidade que está do lado de um adubo especial, de um NPK no grão que você tem no teu portfólio muitas vezes para oferecer e que está às vezes numa diferença muito pequena. E ele está querendo ir no batidão, porque o vizinho dele está usando 43010, o outro também, 43010 mais cloreto. Ele vai, faz o cálculo da pontuação e bota uma matéria-prima ou uma mistura simples no 43010. E aí muitas vezes a gente tem oportunidade para colocar. No caso desse adubo, um 4288, essa formulação NPK no grão aí, foi uma oportunidade, nesse caso dessa área, para o produtor estar colocando aqui, porque ele estava num preço quase igual aí praticamente em relação aos pontos do próprio 43010 com micros, né? Então esse NPK no grão aqui, ele já vem com micronutrientes no caso, né? Tem alguns micronutrientes ali interessantes para ser trabalhado, por exemplo, boro, zinco, cobre, enfim, dentro do NPK no grão. Então acaba sendo bem interessante. E o produtor rural ele tem que fazer essa conta e você tem que apresentar essa conta para ele. Será que está valendo a pena fazer um 43010, que é uma mistura de grânulos, que tem grânulos esparsos ali, que vão estar dando segregação na linha? E o que é essa segregação? Vou dar um exemplo para você. Teve uma vez que nós mandamos num produtor rural uma análise de adubo, né? A gente estava desconfiado, será que esse adubo realmente é um adubo confiável aqui? A gente ficou na dúvida, mandamos para o laboratório. E era uma formulação, vamos supor, não lembro a formulação, tá? Mas vamos supor que fosse um 43010. O que vai acontecer? O que aconteceu na outra vez? A formulação do adubo não bateu exatamente igual. Por quê? Porque era uma mistura de grânulos. É óbvio que não ia bater igual. Então sempre uma amostra A, B ou C vai dar cada amostra diferente uma da outra em relação a NP2O5 e K2O. Porque não é um NPK no grão. Então, o produtor rural que tem o NPK no grão, a gente pode usar isso até como forma de estar convencendo ele do que é melhor. Ele sempre vai ter aqui um 4288, por exemplo. Em cada metro colocado, se eu for pegar esse metro aqui,
Se eu for pegar ali, se for pegar lá, eu sempre estou jogando 4 de N, 28 de P2O5 e 8 de K2O. Sempre, sempre, sempre. Agora um 43010, eu vou estar jogando um 43010 aqui. Eu vou estar jogando aqui, eu vou estar jogando um 333.8 aqui. Ali na frente eu vou estar jogando um 2.28.12 e assim por diante. Então eu não vou estar tendo uma uniformidade. E o produtor rural, ele quer uniformidade também na área, a gente tem que mostrar isso para ele, é uma oportunidade muito boa de mercado para a gente estar trabalhando. Aqui eles conseguiram subir aqui na plantadeira, agora vamos falar umas coisas importantes aqui do plantio. Adubo aqui, pessoal, como eu falei, está indo esse 4.28.8. Dá uma olhada no padrão daqui do fertilizante. E aqui tem um detalhe importante, tá? Qual que é o detalhe técnico e prático disso aqui? Percebe, ó, a granulometria aqui, ó? Dá uma olhada. Olha aqui. Olha a granulometria desse adubo. Por que essa avaliação visual do adubo é importante para o engenheiro agrônomo que está acompanhando o plantio, enfim, tá junto com o produtor rural, tá acompanhando ele na parte técnica, na parte comercial. Pelo seguinte, pessoal, adubo mais fino, ele vai cair mais, adubo mais grosso, ele vai cair menos. Lembra-se disso, tá? Na hora de regular e na hora de, não necessariamente de você regular, mas você vendeu o adubo pro produtor rural, ele percebe que ele tem uma granulometria mais fina, por exemplo, orienta o produtor rural para fechar mais essa abertura de engrenagens ali na regulagem de motor e movida. Por quê? Porque vai dar mais vazão. Vai dar mais vazão na rosca, vai cair mais, tá? Tomem cuidado com esse detalhe. Vou dar um exemplo inverso. Vamos supor que eu tenho um adubo que esteja vendendo um adubo para o produtor rural, um organomineral. Está bastante comum em algumas regiões, tem muita oportunidade de negócio, inclusive em organomineral. O organomineral é o inverso desse adubo, por exemplo. Em vez de eu ter um adubo muito fino, igual esse daqui, ó, eu vou ter um adubo grosso, eu vou ter pellet muitas vezes, um adubo pelletizado. Isso vai fazer com que eu vou ter que abrir mais a regulagem em relação à tabela. Então, tabela de adubação, esquece, nunca vai dar certo. Inclusive, se você quiser mais detalhes, mais dicas, orientações ali, nós temos um treinamento aqui na Aceleragro, que é o Minha Primeira Safra, tá? Um treinamento que vai te dar uma orientação do básico que precisa ser feito na parte prática, técnica, operacional, para estar atendendo o produtor na sua primeira safra. Então aproveita lá, entre em contato com a minha equipe que vai te ajudar bastante. Nesse inoculador de suco que vocês estão vendo aqui, ó, que é bastante comum em várias propriedades hoje, a gente tem uma oportunidade muito grande de mercado que surgiu de uns anos para cá. Há 3, 4, 5 anos atrás, mais do que isso, olha, a gente tinha pouquíssimos, eram raros os produtores rurais, há mais de 5 anos atrás, que tinham um equipamento desse na fazenda, na plantadeira. E isso é bom por quê? Porque gera uma oportunidade nova de mercado. Antigamente se fazia só o tratamento de semente ou até TSI, vinha o tratamento de semente industrial, TSI, ou se fazia o on-farm. Mas o que geralmente se fazia? Ou vinho industrial, a pessoa só jogava uma turfa ali, ou o produtor rural só jogava uma turfa em cima, um bradisóbio inoculante, e ponto final. Ou então tratava no dia de manhã, em cima do tratamento industrial, ou junto com o TS on-farm, largava e plantava a semente do dia e tratava todo dia ali com inoculante para ter o mínimo de mortalidade. Aí veio esse bichão aqui, esse equipamento, né? Então ele deu uma oportunidade para o produtor rural colocar inoculante, tanto bradisóbio quanto co-inoculante, que é bradisóbio mais azospirilo, mas também uma gama aí de micronutrientes e outros biológicos. Por exemplo, Trichoderma arzanium, asperelo, que inclusive está aqui dentro, esses tricodermas, nesse plantio aqui de hoje.
bacilos de várias espécies diferentes, bacilos amiloliquefáceis, bacilos subtilis, entre outros. E também nós temos bacilos amiloliquefáceis aqui, que é um nematicida bem conhecido já hoje. Tem Bradisóbium, tem Azospirillum. Alguns produtores rurais podem estar aplicando alguns micronutrientes desde que se encaixa, então dá para fazer esse jogo aí, tem muita oportunidade de negócio para se estar trabalhando. Então fiquem ligados na parte técnica, na parte comercial. Produtor rural que tem isso aqui, ó, dá para ter muita oportunidade de mercado, dá para colocar muita coisa, fazendo, principalmente, né, fazendo ele produzir mais. O pessoal que deve estar plantando, eu não vi ali dentro da cabine, mas deve estar plantando a uns 6, 6,5, até uns 7 km por hora. Aí deve pensar, tá rápido pra caramba, por que tá fazendo isso aí? Não existe velocidade ideal, tá? Tira isso da cabeça, tira essa regrinha de bolo da cabeça, que até 5 km por hora é bom, 6 km, esquece. O pessoal tá plantando a 6, 7 porque é possível, mas dá uma olhada aqui, ó. Filma aqui, Cris, fazendo um favor. Acabou de passar a plantadeira aqui, ó. O problema de se plantar rápido é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. É suco muito aberto. Já vi produtor rural com plantadeira a vácuo aí, né, no caso, pneumática a vácuo, largando a semente certinho, como realmente larga, né? Claro que aumenta um pouco o coeficiente de variação. Inclusive a gente tem uma aula dentro da nossa comunidade sobre o coeficiente de variação e avaliação da qualidade do plantio. Dá uma olhada lá, você vai saber exatamente o que fazer nesse momento para avaliar isso aí junto com os produtores rurais que você atende. Mas toma cuidado com isso aqui, ó, velocidades muito grandes, já vi casos aí de 8, 10 km por hora, até acima disso sendo plantado. E o CV aumenta, muitas vezes, num plantio pneumático, a vácuo, pode até aumentar assim um pouco, e realmente aumenta, por conta da ricocheteada que a semente dá ali no cano, né, a partir do momento que ela é largada ali do disco de sementes, isso acontece. Mas o grande problema está nisso aqui, ó, abre muito o suco e não consegue fechar. E aí tem mais evapotranspiração na linha, tem mais problema. É isso que você tem que tomar cuidado, é isso que você tem que olhar e orientar junto com o produtor rural e nas fazendas que você atende, fechou? Outra coisa, pessoal, comentei com vocês dos biológicos, né? Ali tem inoculador de suco, é uma oportunidade muito grande comercial. Já cresceu bastante, já tem muita empresa se aproveitando. Você que é um representante de alguma empresa, pode estar se aproveitando e realmente aproveitando essas oportunidades para estar oferecendo isso para o produtor rural. Mas vou te dar um exemplo, ó. Esse produtor ele está usando Bradisóbium, Azospirillum, ou seja, co-inoculação, que é o padrão, isso aí é obrigatório, não se discute. Está usando Bacillus amiloliquefáceis, está usando Trichoderma harzana e Trichoderma asperellum junto ali. Te pergunto, tem ou não tem oportunidade nesse mercado? Tem muita oportunidade. Não é à toa que empresas aí de biológicos a gente vê crescendo e crescendo e crescendo, né? E muitas vezes, até fazendo uma vírgula em relação a empresas de biológicos, tem um detalhe importante, pessoal, comercial aqui. Se você está numa empresa de biológicos, você nunca deve olhar somente para o teu crescimento na regional tua ou o crescimento da empresa, né? Você que é um diretor comercial dessa empresa, por exemplo. Você tem que olhar o teu crescimento versus o crescimento dos seus concorrentes do mesmo setor de biológicos, por exemplo. Por quê? Porque é uma área, um setor dentro do agronegócio que está crescendo muito. As empresas de biológicos estão crescendo mais do que o normal. Então, se todo mundo está crescendo 500% e você está crescendo 300%, você está para trás, você está perdendo mercado. Então, você precisa crescer mais do que 500%, que 600%. É isso que você tem que olhar. Fica ligado nesse market share aí, o teu crescimento, de acordo com os teus concorrentes. Sempre mede o teu sucesso de acordo com os teus concorrentes e não de acordo com o teu só umbigo. Você pode estar crescendo 3 vezes, mas se o teu concorrente está crescendo 10, você está ferrado, meu amigo. Fechou? Pessoal, hoje quis acompanhar com vocês o plantio aqui, espero que tenham gostado pra caramba esse dia a dia do Agroconsultor. Tamo junto, é só o começo, curte aqui se você ainda não curtiu, compartilha, me segue aqui para saber mais dos conteúdos que a gente produz aqui na Aceleragro, para você se tornar uma referência no nosso setor. Tamo junto, só começo, bora!